Imagine que você está no tempo de Moisés, está havendo uma infestação de cobras, matando várias pessoas do povo de Deus, inclusive pessoas da sua família. E Moisés, o grande representante de Deus, faz uma serpente de bronze e coloca em um poste no meio da praça e diz: quem olhar para a serpente e acreditar que Deus vai curar das picadas de cobra, ele será curado. O que você faria? Pois isso é bíblico e realmente aconteceu. Agora imagine que você foi picado por uma cobra e a imagem da serpente que Moisés fez está no meio da praça da sua cidade. Com certeza você iria até ela, e chegando lá diante da imagem, você teria algumas ações. Primeiro, você olharia para a imagem e falaria com Deus que acredita no seu poder. Então, se você acredita que é errado ter imagens, você acaba de orar diante de uma imagem para pedir o auxílio de Deus. A questão da idolatria e do uso de imagens na Igreja Católica tem sido objeto de debates ao longo da história. Muitos acreditam erroneamente que os católicos praticam idolatria ao venerar imagens, mas a realidade é mais complexa e fundamentada em uma compreensão teológica e bíblica profunda. O problema não está na existência das imagens, mas no ato de adorá-las como se fossem deuses. Ao longo desse vídeo, vou te mostrar a diferença entre usar uma imagem para agradar a Deus e a forma errada que é cometer idolatria. A Igreja Católica, ao longo de seus quase 2000 anos, enfrentou equívocos e erros cometidos por alguns de seus membros. Entretanto, como instituição, sempre ensinou que a adoração é devida somente ao Deus Trino. A distinção crucial aqui é entre veneração, dulia, e adoração, latria. A veneração é um respeito profundo dado aos santos e suas imagens, enquanto a adoração é reservada exclusivamente a Deus. Então, o que é a idolatria? Para compreendermos isso, devemos saber que o termo latria é a adoração destinada somente a Deus. Então, a idolatria é colocar algo acima de Deus. A Igreja Católica ensina que só Deus deve ser adorado. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Esse ensinamento é claro e reiterado através dos séculos, afirmando que nenhuma pessoa ou objeto deve ser adorada. Então agora eu quero te fazer outra pergunta. Nos podemos ter imagens? Quando escutamos argumentos sobre a proibição de imagens, logo vemos pessoas citando passagens bíblicas, como Êxodo 20, de 3 a 6. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Contudo, em Números 21, de 4 a 9, Deus manda fazer uma imagem de uma serpente de bronze. Depois, em Êxodo 25, de 10 a 22, manda fazer 2 querubins de ouro. E ainda diz: e eu falarei no meio deles, disse o próprio Deus. Então, nesses versículos, Deus manda fazer uma imagem de um ser que está sobre a terra, a serpente, e outro que está no céu, um querubim. Quero que me responda nos comentários, se não pode fazer imagem. Então, por que aqui Deus manda fazer imagens? Desde o Antigo Testamento, Deus permitiu a criação de certas imagens para fins específicos, como a serpente de bronze e os querubins sobre a Arca da Aliança. Essas imagens tinham um propósito simbólico e pedagógico, apontando para realidades espirituais mais profundas. As imagens, na tradição católica, são vistas como sinais que apontam para algo maior. Elas não têm poder em si mesmas, mas servem como lembranças visuais da presença e da santidade dos santos e de Cristo. É como uma placa de trânsito que indica um destino. Ninguém confunde a placa com o destino em si, mas ela é útil para orientar o caminho. A Bíblia proíbe a fabricação de imagens para adoração, como está claro em Deuteronômio 4. No entanto, essa proibição está contextualizada na luta contra o politeísmo, onde as imagens eram adoradas como deuses. Deus proibiu a adoração de qualquer coisa que não fosse Ele próprio, o único Deus verdadeiro. Um exemplo claro é o episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32. Os israelitas criaram um ídolo e o adoraram como se fosse Deus, o que foi explicitamente condenado. Por outro lado, as imagens ordenadas por Deus, como a serpente de bronze, não eram para adoração, mas para apontar para a salvação que viria através de Cristo.
Salomão, conhecido por sua sabedoria, também criou imagens no templo em 1 Reis 6, 23, 32. Essas imagens tinham um papel litúrgico e simbólico, ajudando a elevar os pensamentos dos fiéis para a realidade divina. Agora, vamos fazer mais uma análise. Quando uma imagem de um católico cai e se quebra, o que ele faz? Simplesmente, ele a descarta e compra outra. Ele sabe que aquilo não é um Deus. Veja o que aconteceu com a serpente de bronze quando o povo deixou de usá-la como uma janela para o poder de Deus. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, tirou os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo a Azera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. E chamou-lhe de O Neustam. Está claro como deve ser nosso comportamento a respeito de imagens. Assim como a imagem da serpente de bronze foi usada para engrandecer a Deus, está tudo certo. Mas se esquecemos de Deus e acreditar que aquele objeto tem poder em si, estaremos cometendo a idolatria. A imagem da serpente de bronze apresenta-se como pré-figura da ação redentora de Jesus Cristo na cruz. Deus quis que este mesmo animal, por onde o pecado e a morte se introduziram no mundo, se transformasse em sinal de cura para os filhos de Israel, representando o Redentor que nos traria a verdadeira vida. Em João 3, de 13 a 14, vemos: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Explicando essa pré-figura, São Justino comenta: Deus anunciava um mistério por meio do qual haveria de destruir o poder da serpente, autora da transgressão de Adão, e, ao mesmo tempo, a salvação para os que crescem em quem era simbolizado por este sinal, ou seja, naquele que haveria de ser crucificado e de livrá-los das picadas da serpente, que são as más ações, as idolatrias e demais iniquidades. Apesar de nos causar certo choque, essa imagem da serpente ela é rica em simbolismo. Com efeito, trata-se de um animal perigoso e que, curiosamente, sempre esteve relacionado à medicina, sendo emblemático do poder curativo. Seu veneno é letal, mas também possui propriedades terapêuticas que, uma vez trabalhadas, são utilizadas como remédio. Eis a vida e a morte sintetizadas num mesmo animal, qual pedra de escândalo. Quem sabe aproveitá-lo, obtém elementos para a restauração da saúde. Quem se descuida é picado e morre. A Igreja Católica ensina que as imagens sacras representam principalmente Cristo e os santos. Elas não são adoradas, mas respeitadas como representações que nos ajudam a contemplar a glória de Deus. São João Damasceno explicou que, agora que Deus se revelou na carne, é possível fazer imagens que refletem essa revelação divina. O culto das imagens, conforme ensinado pela Igreja, não viola o primeiro mandamento, porque a honra prestada a uma imagem é, na verdade, prestada à pessoa representada por ela. São Basílio afirmou que a honra dada a uma imagem vai para a realidade representada por ela. Santo Tomás de Aquino elucidou que o culto religioso dirigido às imagens considera-as como sinais que nos conduzem ao Deus encarnado. O movimento de veneração direcionado à imagem tende para a realidade divina que ela representa, não se detendo na imagem em si. Portanto, a veneração de imagens não é idolatria. Idolatria é adorar a imagem como um Deus, o que a Igreja condena. A veneração é uma prática que reconhece a santidade das pessoas representadas e nos ajuda a elevar nossos corações e mentes a Deus. O uso de imagens na Igreja Católica é uma prática rica e histórica enraizada na teologia e na tradição bíblica. As imagens servem como ferramentas pedagógicas e espirituais, ajudando os fiéis a se conectarem com a história da salvação e com as vidas dos santos. A verdadeira questão não é a presença de imagens, mas como elas são usadas. Quando corretamente compreendidas e usadas, as imagens são auxiliares valiosos na vida espiritual, apontando sempre para Deus e sua ação no mundo. A idolatria é um erro grave, mas não deve ser confundida com a veneração legítima de imagens. A diferença está na intenção e no entendimento do que essas imagens representam. A Igreja Católica, ao ensinar essa distinção, convida os fiéis a uma devoção mais profunda e bem informada.